Bom, o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre lesões ligamentares e crônicas, tá? E vamos dar uma atenção maior para a instabilidade posterolateral do joelho. Aqui nós vemos comprometimento aqui do canto posterolateral, né? As estruturas que foram lesadas, inclusive com avulsão aqui da área do tendão do bíceps, né, da cabeça da fíbula. Aqui nós temos os aspectos, né, anatômicos das estruturas que constituem o canto posterolateral, que nós vamos ter oportunidade de falar logo a seguir na parte da anatomia. E aqui nós observamos uma hiperextensão que é bastante característica quando nós temos um comprometimento, uma lesão importante no canto posterolateral do joelho. Vamos, então, dar início falando de considerações iniciais, né? Eu lembro que, para chegarmos às lesões crônicas, obviamente, é porque um dia esse joelho ele foi agudo, tá? Então, nós tivemos a oportunidade, ou houve já a oportunidade, de que esse joelho fosse tratado de uma forma adequada na fase aguda, né? Muitas vezes isso acaba sendo postergado, ou muitas vezes isso acaba sendo deixado para depois, e aí nós chegamos, né, a essa condição de cronicidade. Ou seja, quando já existe, além de 3 semanas, ou vamos supor, além de 6 semanas seria o correto, porque se considera até 3 semanas a fase ainda aguda, até 3 semanas, né? E mais de 6 semanas nós temos a consideração, segundo vários autores, como sendo uma fase crônica, de uma estabilidade já crônica. E aí fica esse limbo, né, de 3 semanas a 6 semanas, que os trabalhos, em termos de literatura, eles mostram que o comportamento, quando tratado depois de 3 semanas, as lesões elas têm um comportamento bem similar àquilo que acaba acontecendo com o tratamento das lesões crônicas. Ou seja, o ideal, o melhor período para o tratamento é que se faça o diagnóstico e se institua o tratamento já na fase aguda. Então, na fase aguda é onde nós teremos provavelmente as melhores condições para fazermos o melhor reparo ou então ainda augmentation ou né, reforço dessas estruturas que foram lesadas então, na fase aguda. Mas nós vamos começar falando sobre que essas lesões do canto posterolateral são lesões extremamente raras de elas acontecerem de uma forma isolada. Geralmente elas vêm associadas com outras lesões, com rupturas multiligamentares. Eu chamo a atenção até mesmo de casos de luxação, por exemplo, do joelho, né, onde a gente sabe que cerca de quase 50% dessas luxações de joelho, elas acabam reduzindo, existe o momento da luxação e elas acabam reduzindo de uma forma espontânea. Então você passou por um episódio de luxação, teve uma série de lesões associadas e volta e esse paciente já chega para o atendimento já com esse joelho reduzido. E muitas vezes você não imagina, ou o profissional pode não imaginar que esse joelho já passou por um episódio de luxação, teve uma série de outras lesões provavelmente associadas que caracterizam um quadro então de ruptura multiligamentar. Vemos aqui também a importância, quando a gente fala no canto posterolateral, que ele pode estar associado também nessas lesões multiligamentares com lesões do ligamento cruzado posterior, do ligamento cruzado anterior, né? Embora seja mais frequente com relação ao pivô central que haja lesão do ligamento cruzado posterior. E pode também acontecer em lesões múltiplas, tanto de cruzado anterior, cruzado posterior e canto posterolateral. Tá? Vamos ver aqui então que a incidência das lesões, por exemplo, do cruzado posterior, na literatura, elas variam de acordo com a literatura pesquisada, desde 1 até 44% de todas as lesões agudas do joelho. As lesões multiligamentares, essas que eu comentei com vocês, elas são mais frequentes, envolvendo o ligamento cruzado posterior, né, juntamente com o canto posterolateral, que é o que nós estamos falando e vamos falar de uma forma mais aprofundada hoje, e posteriormente ao canto posteromedial. Então aqui, por exemplo, nesse trabalho de Fanelli
Ele apresentou resultados preliminares em 93 e depois apresentou novamente em 95. Vejam, por exemplo, que nesse trabalho de Fanelli,